E vamos falar sobre a peregrinação que saiu de Jacarezinho com destino ao Santuário de São Miguel Arcanjo em Bandeirante neste ano de 2023. E Haroldo, obrigado pelo convite. Eu demorei para aceitar, mas agora vamos lá, vamos começar a entrevista. A primeira pergunta é: qual é o seu nome, de onde você é e qual o seu motivo pessoal para participar dessa peregrinação? Meu nome é Cassiana, eu sou de Quatiguá. Eu não tenho um motivo específico para poder fazer a peregrinação, mas essas últimas eu tenho feito na intenção da minha mãe, para que Deus olhe em especial para ela e encaminhe as coisas que precisam ser feitas em benefício dela. A segunda pergunta é: como você se preparou para essa peregrinação? Teve alguma preparação especial, algum treinamento que você fez com o instrutor, com acompanhamento, algo do tipo? Então, eu faço algumas peregrinações no decorrer do ano, né? Que elas acabam se ligando entre si e também serve, acho que, como um preparativo, né? Para uma próxima peregrinação. Por exemplo, do 63 do ano passado ao que nós fizemos 63 agora, do final de semana passada, eu caminhei 543 quilômetros. Então, assim, é, não que isso traga alguma vantagem para mim, né? Muito pelo contrário, porque uma peregrinação é sempre diferente da outra, mesmo a gente já tendo alguma experiência, né? Porque se a gente tiver com o emocional abalado, acaba interferindo no físico. Se eu tiver com o espiritual abalado, acaba interferindo no emocional. Então, eu acho que o preparativo real mesmo, é a gente sempre encontrar o equilíbrio nessas áreas, né? No emocional, no físico, no espiritual, para que a gente possa concluir aquilo que a gente se propõe a fazer. Em específico, falando sobre essa última de 63 até o Santuário de São Miguel Arcanjo, como no ano passado fez muito frio e eu também não estava tão equilibrada assim, eu tive muita dor. A gente acabou, eu com o colega que a gente foi, a gente acabou se perdendo, né? Eu com meu amigo na, no trevo para subir para o santuário, então a gente concluiu pelo centro da cidade. A gente fez 4 quilômetros a mais, a gente fez 67 quilômetros. E eu cheguei extremamente travada lá, né? E esse ano estava muito calor. Então eu fui comparando o que, que eu não queria fazer novamente, o que, que eu não queria receber e ter, né, de dores. Então eu me preparei especificamente com Torcilax. Desde quinta-feira eu tomei um na quinta, um na sexta, um no sábado, para não permitir que a dor viesse, né? Porque eu acho que se a gente começa a tomar o remédio depois que a dor já chega, é mais difícil de controlar. Então eu fiz isso antes e comecei a tomar também a arginina, que a farmacêutica aqui da farmácia de manipulação falou que ela é muito boa para fadiga muscular. Então, com acho que uns 20 dias, 30 dias antes, eu comecei a tomar isso e a peregrinação foi assim, leve, leve mesmo, assim, muito boa. Diferentíssima do ano passado, que eu tive algumas frustrações. A terceira pergunta é: como é que foi o caminho? Houve alguma dificuldade, algum obstáculo, aquele momento que você parou para refletir? O caminho foi lindo, nossa, foi maravilhoso. Eu gosto do calor, né? Então, para mim, não tive problema nenhum com relação à temperatura, assim. E com relação à dificuldade, ao obstáculo, na parte física também não tive nada, nenhuma bolha, nenhuma dor, nenhum machucado. Então, assim, foi que uma maravilha. A dificuldade que eu tive foi realmente em lidar em determinado momento ali que eu queria queria ir, sabe? Queria me desprender das pessoas com quem eu estava e daí eu ficava naquele pensamento: será que eu posso? Será que eu não posso? Porque como aconteceu tudo entre aspas errado no ano passado, mas eu acredito que aconteceu por algum motivo. Esse ano eu estava com sede de chegar, então eu queria ir, eu queria chegar, eu queria sentir, eu queria ter aquela sensação da chegada correta, pelo lugar correto, da maneira correta, sabe? E
Então, assim, eu tive que lidar, depois de Andirá, por algum tempo, pensando se eu poderia, se não seria errado eu seguir, né, soltar o meu ritmo que eu estava aprendendo ali já fazia algum tempo e seguir o meu caminho sozinha. Só que a mente da gente, às vezes, ela, né, ela é a nossa inimiga e falava que eu não podia fazer isso, até que chegou um momento em que eu realmente não consegui mais me prender, porque eu percebi que daí, a partir dali eu já não seria, vamos falar assim, uma boa companhia, porque eu não queria mais estar ali naquele momento, naquela velocidade, e eu fui, né, eu me desprendi e fui assim. Eu acho que foi bom para mim, porque eu vejo que a peregrinação, ela traz várias lições e uma delas é a gente saber o momento que a gente tem que estar ali para servir e o momento que a gente está ali para ser egoísta e individualista, sabe? E naquele momento eu percebi que eu precisava ser individualista, que eu tinha que olhar para mim e me permitir a minha chegada que ficou faltando. Então eu só fui mas isso foi o único obstáculo que eu senti. Mas não que tenha sido um obstáculo ruim, mas foi mais uma lição que veio para agregar a todas as outras. Pergunta 4. Quais foram os seus maiores desafios? Aquele momento onde a mente já não queria mais, o corpo não queria mais, a dor, pensou em desistir. O maior desafio para mim foi quando a gente estava para entrar na missa, o Padre Celso chegou e falou para mim: "Você entra com a bandeira". Eu tenho muita dificuldade de me expor, né, assim, na frente das pessoas fisicamente. E até conversei com ele durante a semana, eu falei: "Padre, você não sabe o que o senhor fez comigo". Na hora eu estava tão anestesiada que eu só aceitei e fui. Depois que caiu a ficha do passo que eu tinha dado, ele falou: então, receba que é seu a partir de agora. E tanto aqui, né, Haroldo, a dificuldade que eu tive em aceitar o convite, por motivo bobo, né? Uma coisa minha que eu preciso realmente lidar e superar isso. Mas fisicamente falando, não tive desafio nenhum, muito pelo contrário. Até comentei com os amigos meus que se precisasse que eu caminhasse mais 10, 20 quilômetros, eu estava assim com o corpo intacto, eu estava com energia, eu estava bem, eu estava feliz, eu estava em paz, que eu iria tranquilamente, sabe? Mas os outros desafios existem, com certeza existem. A pergunta 5 é: houve alguma coisa que te chamou a atenção durante a peregrinação? Algum detalhe no caminho? Alguém que você viu que estivesse sofrendo demais? Algo no apoio? Alguma coisa que você queira relatar? Alguma coisa sobrenatural, assim, igual o pessoal falou de barulho na mata, movimentos, eu não vi. Só as minhas peninhas, que já é comum, né? Eu pedi para o meu anjinho, para o meu anjo da guarda, mandar os sinais de que ele está comigo, que ele seja direto, que eu compreenda. E como sempre, bem diante de mim, na hora de trocar ali a passada, tem uma peninha no chão. Claro que eu só vou observar se naquele momento eu olhar para baixo. Mas assim, isso sempre acontece, isso sempre me chama a atenção de como ele nunca me abandona. E outra coisa, além do céu tá lindo, estrelado, aquela lua estava maravilhosa, a temperatura uma delícia na madrugada, os propósitos de Deus, né? No, na semana antecedente à peregrinação, Ana Paula de Ourinhos, entrou em contato ali comigo, a gente só trocou alguns áudios, né? Choramos as mágoas da vida, e a gente falou assim, vamos caminhar junto, mas no meio daquela confusão toda, naquela monte de gente, aquela ansiedade, nem vi a Paula, não acreditava que eu fosse encontrar com ela, porque na noite a gente então acaba mal enxergando as pessoas. E depois que eu me despedi das meninas e segui o meu ritmo, a Paula estava um pouco para frente sentada, chateada que tinha perdido o celular, tentando esperar o grupo dela também que ficou para trás. E dali ela levantou e falou: "Não, eu vou com você". E a gente conseguiu seguir juntas e ter a troca que nós tínhamos combinado de ter. E finalizamos juntas. E acredito que a partir disso vai vir uma grande amizade, sabe? Porque nada por acaso, né? Então, assim, sempre tem alguma coisa para chamar a atenção, né? A gente só precisa estar, acho que realmente atento a eles, aos sinais.
A pergunta 6 é: o que você aprendeu com a peregrinação? Isso trouxe algum crescimento pessoal, algum aprendizado? Eu penso que a peregrinação ela é um divisor de águas. Nessa sua pergunta, o que eu aprendi é muito profunda. Eu acho que aqui que está a nossa lição, a nossa missão, sabe? Porque aqui que faz todo sentido do porquê a gente está lá, do porquê a gente aceitar esse chamado. Eu sempre brinco ainda com as pessoas com quem eu troco informações, experiências de peregrinações, que é um chamado, né? Aquela cartinha que não chega no correio para todos. Então a gente tem que estar sempre atento realmente aos sinais, assim. E enquanto a gente está em peregrinação, eu vejo, sabe, assim, que a gente não tem que olhar, tá olhando para dentro da gente só. Porque não que a gente tenha que se sentir melhor ou pior do que ninguém, porque eu não acredito nisso, que somos todos iguais. Mas sempre tem alguém que está pior do que a gente, que tem uma bolha maior um pouquinho, que tem duas bolhas, a gente só tem uma, que está com um pouquinho mais de dor, com um pouco mais de sede. E da mesma forma que tem sempre alguém que está melhor do que a gente, né? Então eu aprendo sempre olhando para o todo, sabe? Deixando de olhar ali única e exclusivamente para mim e me abrindo para as pessoas no sentido de que eu estou disponível para te servir, seja da maneira que for, independente se tem que pegar no pé com suado, ou ter que dividir a minha água, ou compartilhar o meu remédio, ou simplesmente a pessoa ouvir os meus problemas, ou eu ouvir os problemas dela, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre disponível em todos os sentidos e trazer aquele momento da peregrinação, aquelas horas de peregrinação para a nossa vida, sabe? Porque às vezes a gente está estressado no dia a dia, acaba descontando no filho, a gente sempre desconta no mais fraco, né? No filho, no cachorro, a gente sempre desconta em quem a gente ama, né? E parar para observar para a gente por que que eu estou descontando, que é o que acontece na peregrinação, quando a gente está com fome, com dor, com sede, seja lá quais situações nós estamos, a gente acaba descontando esse mau humor, descarregando essa situação ruim em cima de alguém, né? Então isso foi muitíssimo importante para me sinalizar assim no meu dia a dia, como conseguir me comportar, né, diante das situações corriqueiras que acontecem com a gente. A pergunta 7 é: você faria a peregrinação novamente? Passaria por tudo isso novamente? O caminho, a expectativa, a dor, a superação? Já tô com roupa de ir e a mochila já tá pronta. 2024, tô lá de rosa no meio de todo mundo novamente, com a graça de Deus. Por fim, a oitava pergunta é: qual a sua mensagem para outras pessoas que estão pensando em participar das próximas peregrinação? Como se preparar? Qual o seu conselho para elas? O que você diria para elas? Se você recebeu esse chamado, agarra porque ele é seu. Ele não chega em endereço errado, né? São pouquíssimas pessoas que recebem esse convite para experienciar uma peregrinação. E eu comparo a um convite de festa, né? Se você recebe um convite de festa, você fica muito feliz, você se prepara, compra roupa, marca salão, cabelo, maquiagem, se tiver que viajar para essa festa, você vai assim infinitamente feliz. E comparo especificamente ainda a essa viagem, né? Que daí prepara o carro com calibra pneu, enche o tanque de combustível, faz balanceamento, só que de repente não se observa se o step está em boa qualidade. E de repente fura o pneu e não tem a possibilidade de trocar esse pneu, a viagem ela é abortada ali e traz uma certa frustração. E por uma peregrinação, o nosso corpo é o nosso meio de transporte. Então precisa ser olhado com carinho para aquilo que nós vamos fazer, sabe? Investir num tênis de qualidade unicamente exclusivo para isso, eu acho muito interessante, sabe? Uma meia de compressão e é igual se furar o pneu com o step. É a mesma coisa se a gente tiver bolha e não tiver os materiais ali próprios para a gente poder arrumar isso e dar, né, seguimento à viagem. Então, a gente precisa valorizar, né? Valorizar também a estrutura que o pessoal de Jacarezinho dá para nós, para nos dar a oportunidade
de ir lá e tentar, mesmo que com medo, né? Porque, igual eu falei, não chega para todo mundo esse chamado. E tem para algumas pessoas que chegam e não têm a oportunidade de ir porque estão acamadas, porque respiram por aparelhos, porque tem alguma deficiência física, além, né, de, se for o caso, usar muletas ou cadeira de rodas. Mas e se elas tivessem a oportunidade e pudessem perguntar para elas se queriam estar lá, tenho certeza que elas trocariam tudo para poder estar no nosso lugar. Então, vamos valorizar, sim, vamos pegar esse convite assim de mão cheia e só agradecer, agradecer as bolhas, mas tendo a oportunidade de estar tentando fazer, né? Agradecer as dores, agradecer a chuva, o calor, a tudo, porque realmente não é todo mundo que pode estar fazendo aquilo que a gente está fazendo, porque eles sabem que as bênçãos recebidas e as graças vindas são maiores do que qualquer dor, qualquer frustração que seja, né? No mais é isso. Quem como Deus? Ninguém. Eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso podcast, agradecer aos nossos ouvintes e pedir para que o pessoal curta, comente, compartilhe. E é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Forte abraço a todos, que Deus os abençoe. Quem como Deus? Como Deus, ninguém.